Oi pessoal, então eu vou apresentar para vocês a montagem experimental do experimento 13 de ótica, que trata de luz polarizada. Aqui nós temos então os polaroides, que são utilizados para induzir uma polarização linear a um feixe de luz. Nós vamos investigar a partir deles a lei de Malus. Temos aqui um semicilindro de acrílico. A partir desse cilindro nós vamos investigar a polarização da luz por reflexão, quando a luz encontra a interface ar e acrílico, e também vamos investigar o efeito de reflexão interna total quando a luz atinge a interface acrílico-ar. Aqui temos a fonte de luz, que é uma lâmpada, e aqui um fotodetetor, onde esse fotodetetor está conectado ao amperímetro, sendo que a partir da variação da intensidade da luz que chega no fotodetetor, nós vemos uma variação de corrente no amperímetro. A partir daí é possível medir a intensidade de luz que chega no fotodetetor. Então eu gostaria de mostrar para vocês aqui o efeito de polarização da luz. Nós temos aqui um polaroide que induz uma luz linearmente polarizada a um feixe de luz não polarizado. Então nós temos a luz que é refletida pelo amperímetro, atravessa o polaroide, que está posicionado para induzir uma luz linearmente polarizada na direção vertical. Se nós pegarmos aqui um segundo polaroide, também posicionado aqui para induzir uma luz linearmente polarizada na direção vertical, e sobrepormos ele ao primeiro, então nós vemos que a luz continua passando através dos dois polaroides. Mas agora, se eu giro esse segundo polaroide em relação ao primeiro, na posição específica em que eu tenho um ângulo de 90 graus entre os dois polaroides, então a luz não atravessa mais o segundo polaroide. Isso é simplesmente entendido pelo fato que, se nós considerarmos que o primeiro polaroide deixa passar apenas a luz na direção vertical, e o segundo deixa passar apenas a luz na direção horizontal, então, quando eles estão cruzados, não é possível passar a luz através deles. Então, eu quero trazer agora para vocês apenas uma aplicação. Eu tenho aqui um óculos Polaroid, e ele possui uma película polarizadora sobre a lente. Quero mostrar para vocês que depende da posição que a gente observa, ele tem o mesmo efeito visto antes com aquele polarizador. Dependendo da polarização, ele bloqueia completamente a luz que vem de lá do amperímetro. Então, o objetivo disso é simplesmente cortar a intensidade da luz, que é refletida por superfícies e que se torna polarizada. E isso nos gera um conforto maior na direção, quando dirigimos e vemos a luz refletida a partir do asfalto. Isso também é visto pela intensidade da luz que é refletida na superfície de um lago, como foi discutido no outro vídeo referente ao roteiro desse experimento. Bom, então eu vou demonstrar para vocês aqui a primeira parte do experimento, que trata da observação da lei de Malus com o uso de dois polaroides. Então temos aqui a fonte de luz, a luz passa pelos dois polaroides que estão com o eixo de polarização paralelos entre si na direção vertical e incide no fotodetetor, que é posicionado para que na escala do amperímetro nós observamos 100 microampere. Então o experimento consiste de variar o ângulo do primeiro polarizador. Então nós estamos variando o ângulo entre a direção de polarização do primeiro e do segundo polarizador, e ao fazer isso nós vemos que a intensidade da luz que chega no fotodetetor diminui, e isso é medido diretamente na escala do amperímetro. Ao chegar aqui na posição do ângulo de 90 graus, vemos que atingimos o mínimo de luz, e que não é zero por dois motivos. O primeiro é que a luz da sala está acesa, e quando o experimento é feito aqui, normalmente, a luz ela é completamente desligada. Vemos que se eu tampar a entrada do fotodetetor, a escala cai para zero. E o segundo motivo é que esses polaroides eles não são perfeitos.
Então, eles não produzem uma luz perfeitamente linear. Ou seja, quando a luz passa pelo primeiro polaroide e pelo segundo, ainda existe uma luz transmitida. Então, o experimento é realizado para diferentes ângulos entre o primeiro e o segundo polarizador, chamado de ângulo θ. Esses ângulos são variáveis de 15 em 15, entre 0 e 90 graus, e é anotada a intensidade a partir da escala do amperímetro. Então, essa é a primeira parte do experimento com 2 polaroides. Bom, na continuidade do experimento, então, é inserido um terceiro polarizador, onde inicialmente os 3 polarizadores têm o seu eixo de polarização paralelo entre si, e o fotodetetor é novamente posicionado até ter uma medida de 100 microampere na escala do amperímetro. Então, inicialmente, o primeiro polarizador é girado de um ângulo de 90 graus em relação ao terceiro. Então, nós vemos que atingimos novamente o mínimo de luz transmitida. E agora o segundo polarizador é variado o ângulo dele, e vemos que ao fazer isso a intensidade no amperímetro aumenta. Vemos que essa intensidade ela se torna máxima para um ângulo de 45 graus. Ao passar o ângulo de 45, ela diminui novamente. Então, nós vemos nesse experimento que com 3 polarizadores, onde o primeiro e o terceiro estão cruzados entre si, a intensidade de luz máxima transmitida corre para um ângulo de 45 graus do polarizador do meio. E isso vocês vão comprovar também com a equação que foi discutida no outro vídeo referente ao roteiro desse experimento. Na segunda parte desse experimento, nós vamos fazer uso de um semicilindro de acrílico para determinar o índice de refração desse acrílico a partir da medida do ângulo de Brewster e do ângulo limite. Para isso, agora foi colocada uma fenda na fonte de luz, e assim nós temos um feixe muito estreito de luz que incide sobre o acrílico. O ângulo de Brewster é o ângulo para o qual a luz refletida por essa interface ar-acrílico, então é a incidência na interface entre o meio menos refringente e o meio mais refringente, por um determinado ângulo de incidência em relação a normal a essa superfície, a luz refletida aqui ela se torna completamente polarizada. Então o objetivo aqui é encontrar o ângulo de incidência para o qual a luz ela é completamente polarizada de forma linear. Para isso, então, nós vamos utilizar 2 polarizadores, um posicionado com polarização vertical e outro posicionado para polarização horizontal. E aqui nessa placa translúcida é incidida a luz que vem daquela interface entre o ar e o acrílico. Então nós podemos ver que se eu transladar o polarizador posicionado na polarização vertical, a luz ela continua atravessando o polarizador. Por outro lado, se eu pegar o polarizador que está posicionado com polarização horizontal, quando ele passa na frente do feixe de luz, a luz ela é completamente bloqueada. Então, com isso nós podemos perceber que para esse ângulo específico, que já foi previamente posicionado, eu estou apenas demonstrando, a luz que atravessa os polarizadores, a luz que é refletida por essa interface, ela é completamente polarizada na direção vertical. E com isso, com esse ângulo, vocês conseguem determinar, então, o índice de refração do acrílico. Bom, na última parte desse experimento, então, nós vamos determinar o ângulo limite de reflexão interno total. Como visto no outro vídeo do roteiro desse experimento, a aplicação direta desse ângulo limite de reflexão interno total
é a fibra ótica. Então, ele acontece quando um feixe de luz, ele encontra uma interface de um meio mais refringente e um meio menos refringente. Então, temos aqui a fonte de luz, o feixe incide na face circular desse semicilindro de acrílico, ele atinge essa interface entre o acrílico e o ar, que é uma interface entre um meio mais refringente e um meio menos refringente. Então, quando esse ângulo aqui ele é variado, o ângulo de incidência na interface a partir do acrílico ele é variado, o ângulo de refração ele também muda. E vemos que à medida que esse ângulo aumenta, para um determinado ângulo, justamente chamado de ângulo limite, a luz ela é completamente refletida pela interface e nada de luz é transmitido. Então, esse é conhecido como o ângulo limite de reflexão interna total. Ele é medido diretamente na escala dessa base giratória aqui. E com o uso da lei de Snell, que trata dos ângulos, que relaciona os ângulos de incidência e de refração com o índice de refração dos dois meios, então será possível determinar, calcular o índice de refração desse disco de acrílico.